Fala galera, mais um vídeo, mais uma correção, módulo 11 e 12, primeiro ano, primeiro bimestre. Os últimos módulos aí de correção antes da prova bimestral, vamos lá. Na tabela estão indicadas as velocidades percorridas por um carro em 3 trechos sucessivos na mesma viagem e o tempo necessário para que essas distâncias fossem percorridas. Então ele percorreu 50 quilômetros no trecho 1, 100 km no trecho 2 e 300 km no trecho 3. Logo, se você quiser saber o total que ele percorreu, você precisa somar. 0 mais 0 mais 0 dá 0, 5 mais 0 mais 0 dá 5 e 1 mais 3 dá 4. Quer dizer que no total ele percorreu uma distância de 450 quilômetros. Vamos ver quanto tempo demorou. No trecho número 1 ele gastou 1 hora, no trecho número 2 1 hora e meia, no trecho número 3 ele gastou 2 horas e meia. Quer saber o total? Soma. Isso aqui vai dar 5 mais 5 dá 10, sobe 1, 1 mais 1 2, mais 1 3, mais 2 dá 5, certo? Então aqui no total ele gastou 5 horas. Tempo que ele gastou 5 horas. Vamos ver qual que é a pergunta. Sabendo que a estrada era retilínea, a velocidade média desenvolvida. Então ele perguntou velocidade média. Velocidade média é você dividir a distância pelo tempo. Então já vou aproveitar a anotação aqui, ó, vai ficar 450 quilômetros dividido para 5 horas. 450 dividido por 5 vai dar 90. E a minha resposta já fica automaticamente em quilômetros por hora. Então a minha alternativa é a letra D de dado. Exercício 2 do módulo 11. O smartphone tornou-se uma ferramenta de uso diário para os mais variados fins. Está falando de celular. Entre os aplicativos mais utilizados, podemos citar alguns que oferecem serviço de transporte de passageiro. Em um grande centro como Porto Alegre, uma empresa oferece esse serviço, em que o custo depende de uma taxa fixa, a tradicional bandeirada, e depende também da distância percorrida. Suponha que, em horário de pico, a bandeirada seja de R$ 2,50 e o custo por quilômetro pode ser de R$ 2,30 se você fizer um trajeto até 10 quilômetros, ou de R$ 2,00 se você fizer um trajeto acima de 10 quilômetros. Então nós vamos pagar uma taxa, essa taxa é fixa no valor de R$ 2,50. Beleza? Bom, e aí? Aí ele fala que você vai pagar mais um valor X por quilômetro rodado. Esse valor pode ser de R$ 2,30 se você percorrer menos do que 11 km, menos do que 10 quilômetros, certo? Ou esse valor será de apenas R$ 2,00, então é mais, né? R$ 2,00 se você percorrer mais de 10 quilômetros. Então nosso objetivo é saber se você percorreu mais ou menos e quantos quilômetros você percorreu. Então vamos ver as informações. Considerando os dados acima, um trajeto realiza uma velocidade média. Então a velocidade dele já foi dada. Velocidade média de 33 quilômetros por hora. Com duração de 20 minutos. Então ele demorou um tempo de 20 minutos. Bom, repara uma coisa. A velocidade ela está medida em horas. O tempo está medido em minutos. É como se eles não estivessem falando a mesma língua. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esses minutos em horas. Para transformar minuto em hora, basta dividir por 60. Vai sair a resposta em horas. Por que 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Então, toda vez que você precisar transformar de minuto em hora, basta dividir por 60, ok? Então, no lugar do tempo, eu vou usar isso aqui. E aí, nós precisamos saber qual é a distância que ele percorreu. Vamos lá.
Velocidade média é a distância, ou ΔS, né, dividido pelo tempo. No lugar da velocidade média, eu vou pôr aqui, ó, 33. Eu não sei quanto deu o ΔS, mas eu sei que o ΔT é 20 sobre 60. Se você quiser, já pode cortar aqui, ó, esse zero com esse zero. Esse 2/6 está dividindo o ΔS. Então eu vou passar ele multiplicando. Vai ficar assim, ó. 33 multiplica por 2/6. Essa vai ser a minha resposta do ΔS. 33 vezes 2 vai dar 66. Copia a divisão do 6. E aí nós temos 66 dividido por 6 daria 11 quilômetros. Então ele percorreu 11 quilômetros, ok? 11 quilômetros, beleza. Então você vem aqui e fala, ó, eu já descobri o meu valor X. O meu valor X é a quantidade de quilômetros que ele percorreu. Eu já sei que são 11 quilômetros. Volta aqui e coloca 11 quilômetros. Quando você anda acima de 10 km, a taxa por quilômetro fica R$2. Então você multiplica aqui. Terminando a nossa conta, fica assim, ó, 11 vezes 2 dá 22. 22 mais os 2,50 da taxa fixa vai me dar o valor de 24,50. E eu vou procurar essa alternativa. Fica entre 10 e 14,99? Não. Fica entre 15 e 19,99? Não. Fica entre 20 e 24,99? Sim. Pronto, fechou. Exercício 3, vamos lá, ó. Na trajetória escalonada, quer dizer que ela já vem com as medidas, tá? Ela está em escala. Essa escala está medida em metros. O carrinho pode percorrer, pode ser considerado um ponto material. O que é isso? Quer dizer que o tamanho do carrinho não interessa. Ele pode ser considerado só um pontinho. O carrinho parte do ponto A, vai até o ponto C e retorna a B. Olha só o que aconteceu. O carrinho saiu do A, foi até o ponto C e parou em B de bola. Certo? Tudo isso demorou de 0 até 3 segundos. Então você já sabe que o intervalo de tempo é você fazer 3, que é o final, menos 0, que é o começo. Então o intervalo de tempo aí demorou 3 segundos. Vamos ler as perguntas. Pergunta: qual a distância percorrida? Gente, letra A, pergunta distância. Quando ele fala distância, eu devo considerar a ida mais tudo que eu andei na volta. Na ida, ele sai da posição 1 e chega até a 6. Se você quer saber quanto ele andou, você faz 6 menos 1. Então, na ida, ele andou um total de 5 metros. Mais a volta. Na volta, ele sai da 6 e para no 4. Então, você vai fazer 6 menos 4. Ele andou mais 2 metros. Então, no total, ele percorreu uma distância de 7 metros. Essa é a letra A. B. Pergunta: qual é a velocidade média? Lembrando que velocidade média não usa distância, usa ΔS. ΔS é mudança de posição. Você vai considerar o valor que ele usou no ponto A e onde ele finalizou o seu deslocamento, que é o ponto B. Então ele finalizou no B. Então vai ficar 4, que é a posição final, menos 1, que é a posição inicial. O intervalo de tempo nós já tínhamos feito aqui no cantinho, né? Era 3 segundos. 4 menos 1 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Minha resposta de velocidade é 1 metro por segundo. Acabou o exercício 3. Vamos lá, exercício 4. A prova da maratona masculina, que sempre encerra os Jogos Olímpicos, tem um percurso total de 42 km. Já sabemos aqui o nosso ΔS, ou a nossa distância, 42 km.
Os atletas de elite estão atualmente completando esse percurso com uma velocidade média muito próxima de 20 km por hora. Então vamos lá, eu já sei a velocidade média, que é de 20 km por hora. Sei também o ΔS, que são 42 km. O que falta eu descobrir, se tratando de velocidade média? A única coisa que está faltando eu descobrir aqui é o intervalo de tempo. Quanto tempo demora essa prova? Vamos descobrir agora. Então vai ficar assim, ó, velocidade média é 42 km dividido por 20 km por hora. Cancela aqui, ó, o quilômetro com esse quilômetro e a nossa resposta aqui... Opa, perdão, queria fazer com pressa aqui, acabei... Pera aí, vamos voltar. Vamos de novo. Vamos pôr a fórmula aqui, ó, velocidade média ΔS sobre ΔT. Quais são as informações que eu tenho? A velocidade é 20 km por hora. O ΔS é de 42 km por hora. E eu não sei o intervalo de tempo. Então eu vou passar o tempo multiplicando. E o 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Resumindo, eu vou trocar de posição aqui, ó, o intervalo de tempo. Isso vai ficar 42 km por hora dividido por 20 km. Corta aqui, ó, o quilômetro com quilômetro, vai sobrar só as horas. 42 dividido por 20, vamos ver quanto que dá aqui no canto, ó. O 20 cabe duas vezes dentro do 42, que daria 40. Isso vai sobrar 2. E agora, o 20 não cabe dentro do 2, põe uma vírgula no resultado e aumenta um 0 na nossa continha aqui. O número 20 cabe exatamente uma vez dentro do 20 e não sobra nada. Quer dizer que o intervalo de tempo é de 2 horas, 1, ou seja, 2,1 hora. Não é 2 horas e 10 minutos, viu, gente? Pelo amor de Deus. Se você quiser saber quanto que esse 0,1 representa em minutos, você deve fazer assim, ó. 1 hora tem 60 minutos. Se você multiplicar esse 0,1 para saber quantos minutos daria, vamos fazer a conta? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6. Como aqui eu tinha uma casa com vírgula, ó, uma casa decimal, então minha resposta tem que ter uma casa decimal. Ou seja, eu posso escrever esse tempo da seguinte forma: 2 horas e 6 minutos. Vamos voltar para o texto da pergunta. Sabendo que a largada ocorreu às 7h57, então às 7 horas e 57 minutos começou a corrida. Se a corrida demorou 2 horas e 6 minutos, que horas que essa corrida acabou? Então nós vamos somar. Lembrando, os minutos não pode ser 63, né? Por exemplo, se eu somar aqui, ó, 7 mais 6 vai dar 13, vai 1. Se eu somar 1 mais 5, dá 63, vai dar 6, né? Então daria 63 minutos. Vou deixar assim por enquanto. 7 horas mais 2 horas dariam 9. Mas isso aqui no relógio não existe. 9 horas e 63 minutos. Não, por que não? Porque a cada 60 minutos você troca os minutos por 1 hora. Então eu vou tirar dessa conta 60. Só que quando eu tiro esses 60 minutos, ele vira 1 hora. Então eu vou colocar esse 1 aqui em cima do 9 e vou somar. E aí sim, agora minha conta vai dar certo, ó. 1 hora mais 9 dão 10 horas. E 63 menos 60 dão 3 minutos. Então essa corrida acabou às 10 horas e 3 minutos, que é a letra C. Quem tiver dificuldade em somar números relacionados ao tempo, precisa treinar. Na hora da soma, ao invés de você ir até o 100, você tem que fazer a contagem até os 60.
E aí cada vez que vira 60 minutos, você apaga os 60 e soma 1 hora lá no relógio da grandeza horas, ok? Vamos lá, mais um exercício. Módulo 12, exercício 1. Módulo 12 é continuação do 11, por isso que eu estou fazendo em um vídeo só, tá? Então ele fala assim, ó, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo de velocidade média. Como que funciona isso? É assim, ó. O carro ele vai passar por 2 radares que estão próximos. Quando o carro passar no radar número 1, o radar vai marcar qual foi o horário que ele passou. Beleza? E aí o carro vai ter um tempo para chegar no radar número 2. Para resumir a história, o nosso vídeo não ficar muito longo, é assim, ó. Eles já vão saber qual é a distância do radar 1 até o 2 e eles vão saber qual é a velocidade permitida nessa via. Aí eles vão fazer uma conta. Se eu já sei a velocidade, já sei a distância, eu posso descobrir o tempo. Vamos supor aqui, ó, faz de conta que o carro andando na velocidade máxima permitida deveria demorar 6 minutos para chegar de um radar ao outro. Como que vai funcionar? Se o carro chegar no radar número 2 num tempo menor que 6 minutos, ele vai tomar a multa. Quer dizer que ele correu entre os radares. Por que a CET está adotando esse perfil aí de multa? Porque geralmente o brasileiro ele faz o quê? Ele vê o radar, ele freia. Passou o radar, ele corre. Então, durante todo esse tempo aqui ele estaria correndo. E no próximo radar ele freia de novo. Quando você faz a multa pela velocidade média, você consegue provar que o cara correu entre os radares. Porque se ele não tivesse corrido, ele deveria demorar um tempo mínimo. Se ele não obedeceu o tempo mínimo, é porque ele correu. Lembrando que eu só estou dando um exemplo, esses 6 minutos aqui saiu da minha cabeça só para simplificar e exemplificar aqui o nosso exercício, ok? Foi só isso que aconteceu. Agora vamos resolver a questão. Olha o que ele fala. A distância entre o radar número 1 e o radar número 2 foi dada nessa figura aqui, ó. Então você vai colocar aí, ó, o ΔS entre os radares é um total de 2,1 km. E aí ele fala, ó, as medições de velocidades deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando-se o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Então é pelo tempo que você ia tomar uma multa. Se você passar com um tempo superior ao que ele foi estipulado, você não toma multa, quer dizer que você foi mais devagar. Se você passar com um tempo menor, você toma multa, quer dizer que você correu. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura entre os 2 radares deveria ser de 1 minuto e 24 segundos. Então você vem aqui e anota, ó. O tempo é de 1 minuto e 24 segundos. Primeira coisa que a gente percebe é que não dá para usar na mesma conta duas informações, duas unidades de tempo. Então não dá para eu usar aqui 1 minuto com 24 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou transformar todo mundo em segundos. Então aqui, ó, 1 minuto teria 60 segundos. Como eu já tinha 24, então eu vou somar aqui, ó, esses 24 eu vou somar. No total, então, ele demoraria 84 segundos. E agora sim eu uso a fórmula da velocidade média. Toma cuidado com mais uma coisa, tá? A velocidade, ela tem que sair em uma unidade que a gente conhece. Então, por exemplo, aqui, ó, o ΔS, que é a distância, está sendo medida em quilômetros. Não existe velocidade, pelo menos a gente não usa velocidade em quilômetros por segundo. Existe em metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 2,1 por 1000 para transformar isso em metros. Então, vai dar 2.100 metros. Então, aqui fica 2.100 metros dividido por 84 segundos. Quando você efetuar essa divisão, quando você fizer essa divisão, vai dar 25.
que você não pode esquecer? Que deu 25 metros por segundo. Então você vem aqui e coloca, ó, metros por segundo. Quando você olhar na alternativa, não tem essa opção, está em quilômetro por hora. Então você precisa fazer uma transformação de metro por segundo para quilômetro por hora. Para transformar, você tem que multiplicar o número em metros por segundo por 3,6. Então vai ficar 25 vezes 3,6. A resposta vai dar 90. Nesse momento, você tem a velocidade em quilômetros por hora. Então a placa que ele deve colocar antes do primeiro radar é que a pessoa tem que seguir na velocidade de 90 km por hora. Exercício 2 do módulo 12, ele fala assim: algumas cidades têm implementado corredores exclusivos para ônibus a fim de diminuir o tempo de viagens urbanas. Suponha que antes da existência do corredor de ônibus, um ônibus demora o total de 2 horas e 30 minutos. Então, aqui, intervalo de tempo, 2 horas e 30 minutos. Opa! Vamos arrumar aqui rapidinho. 2 horas e 30 minutos antes do corredor de ônibus. Para percorrer todo o trajeto da linha, e aí ele tinha nessa linha uma velocidade média de 6 km por hora. Então você vem aqui e coloca velocidade média 6 km a cada hora. Aí ele fala, se os corredores conseguirem assegurar uma velocidade dessa viagem que aumente para 20 km por hora, então ele está aumentando de 6 para 20. Quanto tempo esse ônibus vai demorar para percorrer? Tem duas formas de você resolver essa questão. Uma é fisicamente fazendo duas contas. Qual seria? Eu tenho velocidade, tenho tempo, vou descobrir qual é a distância que o ônibus percorre, certo? Então teria que fazer duas contas. Seria assim, ó, velocidade média, ΔS sobre ΔT. No lugar da velocidade média você coloca 6. No lugar do tempo, percebe que aqui eu tenho tempo em duas unidades, horas e minutos, não dá para resolver. Para transformar esses minutos em horas, já falei, né? Só dividir por 60. E aí você vai ver que isso aqui vai dar 0,5. Então você colocaria aqui no intervalo de tempo 2 horas e meia, 2,5. Se você quer descobrir quanto ele andou, pega esse 2,5 que está dividindo e passa multiplicando o número 6. Daria o ΔS, ok? E aí, ó, 6 vezes 2 daria 12, né? E metade de 6 é 3. Então 12 mais 3 dá 15. Quer dizer que deu um total de 15 quilômetros esse ΔS. E agora? Agora que ele está falando que a velocidade aumentou para 20, então a nova velocidade média é de 20 km por hora. E você já sabe que a distância é de 15 km. Então vamos tentar descobrir o tempo. Então ΔS vale 15 km. Ok? E eu não sei quanto tempo demoraria esse novo trajeto com essa nova velocidade. Monta aí a continha, ó. Velocidade média seria ΔS sobre ΔT. No lugar da velocidade você vai colocar o 20. No lugar do ΔS você vai pôr o 15. E o tempo eu quero descobrir. Troca de posição aí o T com o 20. Ele vai passar multiplicando e depois você passa o 20 dividindo. Então aqui vai ficar 15 sobre 20. Vamos simplificar por 3? Se a gente simplificar por 3, 15 dividido por 3 daria 5. E 20... Ah não, por 3 não dá, meu. Que doideira que eu tô fazendo. Eu vi o 15 e nem olhei o denominador. Desculpa aí. Vamos lá, vamos voltar aqui. Dá pra simplificar por 5. Perdão, viu, gente? 15 dividido por 5 vai dar 3. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Isso aqui, ó, deu 3/4 de hora. Pronto, achamos a resposta.
Ah, professor, mas não tem essa alternativa 3 quartos. Lembre-se que cada hora tem 60 minutos. Então, o que, que dá para você fazer? Multiplica 3 quartos por 60. 3 vezes 60 dá 180. 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, transformando em minutos, deu 45 minutos, letra B. Esse é um jeito de resolver, para treinar a física. Qual seria o jeito matemático de resolver? Regra de 3. Você ia colocar assim, ó. Se com uma velocidade de 6 km por hora ele faz o percurso em 2 horas e meia, quanto tempo ele levaria com uma velocidade de 20 km por hora? E aí você ia multiplicar cruzado, já que são grandezas diretamente proporcional. A resposta tem que dar mesmo. Então o que eu fiz em azul, a regra de 3, resolvendo pelo modo matemático. O que eu fiz em preto e vermelho, usei a fórmula da velocidade média resolvendo pela física. Exercício 3, ele fala assim, ó, em 2013, lembrando, gente, questão do Enem sempre tem uma historinha pra gente perder tempo, tá? Então, em 2013, o Bolt, ele participou de um evento na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele tinha como desafio competir em uma corrida de curta distância contra um ônibus. A prova foi reduzida de 100 para 80 metros devido à aceleração final do ônibus. O desafio verificou-se que a velocidade média do Bolt ficou por volta de 32 km por hora e a do ônibus 30 km por hora. Utilizando essas informações obtidas no texto, é correto afirmar que os intervalos de tempo que Bolt e o ônibus demoraram para completar a corrida seriam respectivamente... Bom, seguinte, vamos pensar aqui um pouquinho. Se o Bolt foi mais rápido, quer dizer que a velocidade dele é maior, então ele gasta um tempo menor. Vamos analisar aqui, ó. Δs sobre Δt. Se ele teve velocidade mais alta, quer dizer que o tempo que ele demora é menor do que o ônibus. Certo? Então ele fala aqui embaixo, ó, utilizando as informações, é correto afirmar que o intervalo de tempo do Bolt e do ônibus, respectivamente, então o Bolt tem que ter um tempo menor. Certo? Então, por exemplo, a letra A já está errada, muito errada. Porque ele fala que o Bolt demorou 6 segundos e o ônibus demorou menos ainda. Como que o ônibus demora menos tempo se ele foi mais devagar? Então a letra A já era, tá errada. Letra B. O Bolt foi mais rápido do que o ônibus. Pode ser que seja a letra B. Letra C. Os dois tiveram tempos iguais. Isso aqui é improvável, tá? A não ser que no arredondamento, os números que vêm depois são as diferenças aí entre a velocidade do Bolt, tá? Mas a gente teria que fazer conta para ver. Então vamos fazer aqui, ó, conta do Bolt. O Bolt, eu quero descobrir o tempo, então minha fórmula fica assim, ó. Δs sobre Vm. Em relação ao Bolt, quais são as informações que eu tenho? 80 metros dividido por 32 km por hora. Então você põe aqui, ó, 32 km por hora. Temos um problema, né? Você vai olhar que a velocidade está em quilômetros e a distância aqui está em metros. Ou seja, nós deveríamos ter dividido esse número aqui, ó, por 3,6. Vamos sofrer agora, hein? Esse exercício aqui é chato. Matematicamente falando, vai dar trabalho. Então aqui, ó, 3,6. O que eu faço? Coloco aqui uma vírgula e uma casinha. Quando eles estiverem em condições de igualdade, eu posso apagar a vírgula, certo? Então, ó, tenho uma casa decimal, tenho uma casa decimal. Tá igual? Eu venho aqui e apago a vírgula. Quer dizer que 32 dividido por 2,6 dá a mesma coisa que 320 dividido por 36. Pergunta. Quantas vezes o 36 cabe no 320? Provavelmente 9. E aí eu teria que fazer aqui, vamos ver, 36 vezes 9 para ver quanto sobra. 9 vezes 6 dá 54, 9 vezes 3 dá 27, com mais 5 daria 32, é isso? Acho que é, né?
Não, aí não dá, pô. 9 vezes 36, então ultrapassou aqui, ó. Vamos refazer. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 3, 27. Daria 32. Então não é 9. Então a resposta da letra B também não é. Não dá 9. O máximo que cabe aqui são 8. Então a letra B também não pode ser. Certo? Bom, vamos lá então. Vamos de novo aqui. Pera aí. Se fosse 8. 36 vezes 8. 8 vezes 6 dá 48. Sobra 4. 8 vezes 3 dá 24. Com mais 4, 28. Então isso aqui daria 288. Subtraindo, isso aqui dá 12 e sobra 32. Você pode pôr uma vírgula aqui e mais um zero aqui. E vai dar o mesmo número. De novo eu tenho 320 para dividir 36. Então isso aqui vai dar uma dízima. Sempre que eu fizer a conta vai dar 8, 8, 8, 8, 8, 8. Então ó, o Bolt demorou um tempo de... Ah não, pera aí, aqui é só a velocidade que eu transformei, né? Falta agora eu dividir o 80 metros pelo 888 metros por segundo. Cancela o metro com o metro e aí vai ficar faltando descobrir o tempo em segundos. Ah, agora sim, entendi, vamos lá. O que a gente fez aqui, a gente só tá transformando essa velocidade, tá galera? Ó, só isso aqui, ó, transformando 32 km por hora em metro por segundo, deu 8.8. Quando a gente fizer aí 80 dividido por 8.8, vai dar 9,09. 9,09 segundos. Ou seja, então a resposta da letra B é possível sim. Ó. Eu disse que não era, mas é possível. Ó. Deu 9 e 9,6. Opa, a letra B é possível. Agora vamos ver o busão. O que o busão fez, mano? Vou chamar de busão mesmo. Bus. Vamos lá. O ônibus ele fez um intervalo de tempo desses 80 metros com velocidade de 30 km por hora. Então aqui é metro, aqui é quilômetro por hora. Vou dar uma acelerada no vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Preciso transformar esse 30 km por hora em metro por segundo. Então eu vou dividir por 3,6. 30 dividido por 3,6 vai dar 8,3. Então a nossa transformação aqui vai ficar assim, ó, 80 metros dividido por 8,3 metro por segundo. Corta a letra M com a letra M, o tempo vai dar em segundos. Quanto que dá 80 dividido por 8,3? Vai dar 9,63. Então a resposta é a letra B mesmo. O Bolt demorou 9 segundos, arredondando, e o ônibus 9,63. Letra B de bola. B de Bolt, vencedor. E o último exercício, mas não é o menos importante, ele fala assim, ó, exercício 4 do módulo 12. Olha o que ele fala para nós. Um sistema amplamente utilizado para determinar a velocidade do veículo, muitas vezes é chamado de radar. Possui 2 sensores constituídos por laços de fios condutores embutidos no asfalto. Cada um dos laços corresponde a uma bobina. Quando o veículo passa pelo primeiro laço, ele está explicando como funciona um radar, tá, gente? Resumindo, ele está falando assim, um radar funciona com 2 posições. O carro passa pelo primeiro lastro, é isso que ele está dizendo, primeiro laço. E aí é detectada a passagem do veículo. Nesse momento, aciona-se a contagem de tempo, que é interrompida quando o veículo passa pela segunda bobina. Com base nesse sistema, considere a seguinte situação. Em uma determinada via, a velocidade limite é 60 km por hora. A distância entre as bobinas, isso aqui ó, é de 3 metros. São 3 metros de distância entre as bobinas. O veículo, ao passar pelo radar, foi registrado que ele fez isso num tempo de 200 milissegundos. Essa aqui é a dificuldade da sua vida. Se você não souber o que significa a letra S, você não resolve a questão. Esse é o grande problema. Essa letra S,
ela é uma coisa que nós chamamos de submúltiplo. Esse submúltiplo é mealy. O que ele está mandando você fazer? Você dividir por 1000 esse tempo. Aí você pode eliminar a letra M. Vai sobrar só o intervalo de tempo em segundos. Então aqui vai ficar 200 dividido por 1000. É o tempo que ele demorou em segundos. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Qual foi a velocidade deste carro? ΔS sobre ΔT. No lugar do ΔS, distância de 3 metros. No lugar do tempo, 200 dividido por 1000. E a resposta está em segundos. Podemos cancelar 2 zeros em cima com 2 embaixo. 2 dividido por 10, eu posso fazer assim, ó. Mantém o número 3, já que é uma divisão de fração, ó, 2 dividido por 10 é uma fração, né? 2 sobre 10 é uma fração. Eu multiplico por 10 sobre 2. 3 vezes 10 é 30 e 30 dividido por 2 dá 15. Cuidado, não vai muito seco ao pote, estamos quase acabando. Nossa resposta deu 15 metros por segundo. Então você vem aqui e põe, ó, metro por segundo. Se você assinalar a letra A, você vai errar feio, porque está 15 km por hora. Para transformar, você multiplica por 3,6. E aí sim, 15 vezes 3,6 vai dar 54 km por hora. E a alternativa, então, é a letra C de casa, C de cola, C de prova. Semana que vem. Beijos do gordo, fui!